Fala, pessoal! Estamos de volta aqui para mais um dia da nossa Semana da Dor, em que o desafio é te treinar para você ser um fisioterapeuta melhor sucedido, com mais efetividade, com maior sucesso no atendimento dos seus pacientes com dor músculo-esquelética, que são aqueles pacientes que vão chegar mais no teu consultório, são a maioria dos pacientes que te procuram. Então, essa Semana da Dor, a gente está nesse desafio de te fazer um fisioterapeuta melhor. E eu quero que ao final dos 3 dias vocês vão me dar o feedback de como vocês tiveram uma visão diferente do atendimento de vocês, da forma como vocês vão recuperar mais rápido o paciente de vocês. Lembrando, você clica aqui no QR Code que está aí na tela de vocês vão para o nosso grupo exclusivo no Telegram. Quase que diariamente eu vou colocar conteúdo lá, a gente vai continuar se comunicando através desse grupo, tá bom? Então a gente falou na primeira aula um pouquinho sobre a origem das dores miofaciais, os trigger points, como eles se formavam, de onde vinham, como a gente poderia usar as técnicas, da onde a gente tiraria as melhores técnicas para tratar esses pontos gatilhos. Então hoje eu vou falar um pouquinho de duas técnicas que são fantásticas, uma mais simples, que a gente já tem alguma ideia na faculdade, mas quase ninguém usa de forma adequada, e outra um pouquinho mais complexa, mas super fácil de você aprender e super segura, que a gente vai falar um pouquinho dessas duas, tá? Lembrando que na próxima aula da Semana da Dor, daqui a 2 dias, eu vou falar um pouquinho mais sobre outras duas técnicas. Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre compressão isquêmica e dry needling. São técnicas que se complementam para a gente tratar essas dores miofaciais e trigger points. Eu lembro para vocês também que a primeira coisa que você tem que saber é saber identificar os pontos gatilhos. A gente falou um pouquinho na aula anterior, então quem ainda tiver com dúvida, volta lá para assistir novamente como é que a gente identifica, como é que a gente acha esses pontos gatilhos, e depois a gente tem que verificar a causa desses pontos gatilhos, o que causou esses pontos gatilhos. Essas técnicas, elas vão em cima da dor do paciente, então para o seu paciente melhorar a dor. São as técnicas com boa evidência científica. Como eu disse para vocês, a primeira delas é a compressão isquêmica, que muitas faculdades chamam de técnica de Jones. É uma técnica bem antiga, que muitas vezes é negligenciada também pela gente. A gente deixa um pouquinho de lado, pela simplicidade dela. Mas eu quero te dizer que existe boa evidência científica da compressão isquêmica, ou técnica de Jones, para tratar dor e ponto gatilho. Tá? Depois, nos próximos slides, eu vou mostrar um pouquinho para vocês de dois estudos que falam sobre isso. Mas a compressão isquêmica nada mais é do que você identificar aquele ponto gatilho ativo, aquele ponto que está gerando a sintomatologia do teu paciente. Então, lembra que não é só tocar no ponto ele doer, não. Sentir dor, não. Tem que ter todos aqueles sinais, né? O sinal do pulo e a dor irradiada, semelhante à dor que o paciente da causa que o teu paciente te procurou. Então, tem que ser um ponto ativo para tratar. Não adianta tratar pontos latentes, e como eu disse, a gente tem no corpo todo esses pontos latentes. Então, a pressão isquêmica é uma técnica que a gente utiliza os dedos ou instrumentos, tá? Pressionando esse ponto. Só que o grande lance da compressão isquêmica é que a pressão nesse ponto tem que ser no ponto exato, no ponto gatilho exato. Então, minha avaliação, o meu teste tem que ser muito preciso para eu saber exatamente onde dá o ponto gatilho, e eu tenho que comprimir esse nódulo. E aí a gente fica na dúvida, quanto eu comprimo esse nódulo? Então, a gente tem que chegar mais ou menos na escala visual analógica de dor do meu paciente de 7 a 8. É uma dor muito grande, realmente. É o que falam as pesquisas. Eu gosto de ir até o 7 no máximo. O paciente começando a se contorcer de dor. Não adianta chegar a 8, que o paciente praticamente não vai deixar você comprimir o local. Mas algumas metodologias de algumas pesquisas que tiveram êxito, eles chegaram até uma EVA de 10. Lembrando que a EVA é a escala visual analógica de dor, que vai de 0 a 10, onde 0 é ausência de dor e 10 é a pior dor que possa existir no mundo. Né? Então vai de 0 a 10. Geralmente o paciente ele sempre tende a dizer que a dor dele está um pouquinho maior do que na realidade. Mas os estudos que mostram a eficácia da compressão isquêmica, eles falam que eles usam uma EVA de 7 até 8. Então é uma dor bem intensa que eu vou provocar no paciente. O tempo, também nesses estudos, são vários estudos, você que está aí no grupo, que vai entrar no nosso grupo do Telegram, também vai receber, sempre que libera algum trabalho novo, ou um trabalho importante existe, eu coloco lá no grupo com algum comentário, com alguma coisa que eu tenho a acrescentar. Então,
Os tempos variam muito nesses trabalhos, de 90 segundos até 20 minutos de compressão no ponto. Né? Eu costumo comprimir esse ponto com a força, com a EVA de até 7, ok? Então, eu comprimo até o meu paciente tiver uma dor bem intensa e eu mantenho essa compressão até o meu paciente relatar que ela caiu para perto de 2, 1, ou até ausência. Então, eu comprimo até o meu paciente relatar uma forte queda na sintomatologia dolorosa dela. Depois, quando ele relatou essa forte queda, eu comprimo com mais força, para de novo a EVA subir lá para o 7. E mantenho isso até o paciente relatar novamente a queda no quadro álgico dele para perto de 2, 1 até 0. Então, a minha técnica de compressão isquêmica, baseada no que eu leio, é dessa forma. São 2 fases. Lembrando que a pressão ela tem que ser mantida. Então, vamos dizer, se você está dando uma pressão de 7 quilos e o paciente está sentindo um EVA de 7, você tem que manter essa pressão em 7 quilos o tempo que for necessário. Então, 7 quilos mantém, vai durar 2, 3, 4, 5 minutos, às vezes até um pouquinho mais, mantém 7 quilos o tempo todo. Quando ela baixar para 2, aí você vai aumentar para 8, 9 quilos, vamos dizer, eu estou dando um exemplo, tá? E aí mantém novamente essa pressão aumentada até novamente o seu paciente sentir uma melhora do quadro álgico, tá? Então, a gente avalia a necessidade de 1 a 2 repetições. Alguns estudos demonstram até 2 repetições, ok? Então, você pode fazer isso 2 vezes nesse ponto gatilho. Técnica simples, você vai precisar só das suas mãos ou de um instrumento. Então, eu costumo usar um instrumento, que eu vou mostrar depois para vocês, de 0,6 a 8 milímetros de espessura, que a gente costuma chamar de raspador. Eu uso uma das extremidades, por exemplo, do gancho, vamos ver depois um pouquinho, e a gente comprime essa região com esse gancho, e vocês vão ver que vocês vão dar uma economia na mão de vocês. Muitos pacientes, eles adquirem patologias, disfunções nos dedos por apertar, então com o instrumento é melhor, mas não é obrigado a usar os instrumentos, você pode utilizar também as suas mãos, que aí é de graça, né? Então aí eu estou mostrando para vocês, como foi para o início de vocês, a gente tem que escolher técnicas que tenham uma boa evidência científica. Então a gente vai lá, será que a compressão isquêmica funciona para tratar dor miofacial? Para tratar dor em geral? Então eu vou naqueles sites que eu falei para vocês, o PubMed e o Pedro, e eu coloco os descritores em inglês de compressão isquêmica e de dor, e procuro trabalhos de boa qualidade científica para eu ler e para eu avaliar se esses instrumentos funcionam ou não. Pode ser que existem vários trabalhos dizendo que não funcionam, e pode existir vários trabalhos dizendo que funcionam. Geralmente, o bom é você escolher as revisões sistemáticas ou revisões sistemáticas com meta-análise. O que é isso? Uma revisão sistemática, ela pega vários trabalhos realizados naquele assunto e faz uma revisão, como o nome diz. Revisão de tudo que foi encontrado nesses trabalhos. Então, ele pegou, nesse caso aí, uma revisão sistemática para saber se compressão isquêmica é bom para dor em função de pessoas com dor de ombro. Então, essa revisão sistemática pegou vários trabalhos, pesquisaram já anteriormente, que são os ensaios clínicos aleatórios, são trabalhos feitos com pessoas, com grupo controle, trabalhos que utilizam a técnica, um paciente com a técnica e outros pacientes sem a técnica. São ensaios clínicos. Então, nesse caso, ele pega vários ensaios clínicos e faz um resumo. Então, são os melhores trabalhos, porque ele já facilita a tua vida. Ele pega vários resumos, vários ensaios clínicos e faz um trabalho só. Isso se chama revisão sistemática. Nesse caso aí, eu peguei essa revisão sistemática, é um trabalho de 2020, super novo, é um trabalho de há pouco tempo, né? Então, a gente tende a confiar em trabalhos que tenham até 5 anos de anteriormente, então até 2015 eu pegaria trabalhos bons. Antes de 2015 a gente não costuma pegar os trabalhos, tá? Uma dica mais para quem vai pesquisar evidência científica, no máximo, 5 anos. Então essa revisão sistemática, os autores conseguiram pegar 5 estudos que falavam de compressão isquêmica na dor do ombro. Tá? E a maioria desses estudos desse trabalho tinha uma nota Pedro igual ou maior do que 6. Então, vocês lembram que eu falei que existe a base de dados Pedro?
A base de dados Pedro, ela dá uma nota para os ensaios clínicos de 0 a 11. Então, ela dá uma nota para esses trabalhos. Para trabalhos de maior nota, são os melhores trabalhos. Melhores de menor nota, são os melhores trabalhos. Então, ele avalia a metodologia desses trabalhos científicos. Então, a gente considera que trabalhos de 6 para cima são trabalhos que a gente pode ler, que a gente pode tirar algo desses trabalhos. Então, essa revisão sistemática que eu botei para vocês, ela pega 5 estudos sobre compressão isquêmica e dor no ombro, com nota Pedro igual a maior do que 6. Então, são bons trabalhos. Tá? Então, o que esses trabalhos juntos, uma revisão desse trabalho mostra para a gente? Que a compressão isquêmica melhora a dor e função do seu paciente de curto a médio prazo. Então, se eu trabalhar a compressão isquêmica nos pontos gatilhos de pessoas com dor de ombro, eu vou melhorar a dor e a função desse ombro de curto a médio prazo. Então, a revisão sistemática que pega ensaios clínicos com nota Pedro de 6 para cima. Então, uma revisão sistemática confiável, no mínimo confiável. Então, ele já dá uma confiança, já dá uma certeza que se eu posso tratar meu paciente fazendo a compressão isquêmica, que ele vai ter bons resultados. E aí você lembra aqueles pontos gatilhos que eu falei na aula passada para pessoas com dor no ombro. Então, a gente envolve aí o manguito rotador, que é o infra, supraespinhoso, infraespinhoso, o subescapular, o redondo menor. A gente avalia também o grande dorsal, o redondo maior, o deltoide, bíceps e tríceps, em alguns casos os músculos cervicais, como o trapézio superior, e os músculos do peito. Então a gente vai varrendo esses músculos para achar os pontos gatilhos. E agora, esse trabalho mostra para a gente, essa revisão sistemática, que eu posso comprimir com essa técnica que eu mostrei para vocês, que vai melhorar a dor e a função. Tá? Então, não vou fazer só isso. Isso vai ser um a mais. Eu posso fazer tudo que eu já faço com o meu paciente e posso colocar esse a mais para ter um resultado já, ter um certo resultado, já ter uma certeza de um resultado positivo. Beleza? Esse outro trabalho é 2015. Lembra que eu gosto de pegar trabalhos no máximo até 5 anos, que são os trabalhos mais recentes, que dá mais certeza para mim. Então, essa é outra revisão sistemática, 2015, só que nessa ele pegou 15 estudos. Né? Então, ele quis saber se existe evidência para o uso da compressão isquêmica e do dry needling no manejo de trigger point no trapézio superior em pacientes com dor cervical. Então, ele quis saber se a compressão isquêmica e o dry needling servem para tratar trigger point no trapézio superior em pessoas que têm dor cervical. Então, foi outra revisão sistemática. Só que para esse assunto tinham mais ensaios clínicos publicados. Então ele chegou a pegar 15 ensaios clínicos. Então, será que eu comprimindo o meu trapézio superior, a pessoa com dor na cervical, essa dor cervical crônica ou aguda, será que ele melhora? Ele quis dizer isso, quis verificar isso. E pegou 15 trabalhos científicos. E olha o que ele conclui. Lembrando que esses trabalhos vocês podem me pedir no meu grupo, podem pedir no privado, que eu disponibilizo. Eu tenho um arsenal de trabalhos científicos sobre isso. Você tem que ter um pouquinho de capacidade de ler inglês, mas não é difícil, como eu disse, dá para colocar no Google Tradutor, e eu disponibilizo para quem quiser, é só me chamar no privado depois, tá bom? Então, olha o que esse trabalho conclui, que existem evidências moderadas, ou seja, medianas as evidências, para que a compressão isquêmica trate esses pontos gatilhos, melhore esses pontos gatilhos, e tem forte evidência para agulhamento C. Tá? Então, existem evidências moderadas para compressão isquêmica e fortes para pontos gatilhos. Então, essas técnicas se juntam no tratamento de pontos gatilhos. Então, a gente viu algumas evidências aí para ombro, uma evidência para ombro, uma evidência para cervical. Não vou encher vocês de trabalhos científicos, que isso vão ser assuntos que a gente vai debatendo depois nos nossos grupos, tá? Aqui é para ser mais direto nas técnicas, vocês aprenderem a usar as técnicas de maneira adequada. Então, lembra, comprime o ponto, tem que achar o ponto de maneira adequada, eu ensinei na aula passada, comprime o ponto até uma EVA de 7, mantenha a pressão, espera o paciente melhorar o quadro álgico, chegou ali perto de 2, 1, aumenta a minha pressão até o paciente elevar de novo a dor dele ao nível de 7 e mantenho até ele melhorar novamente. Isso é a compressão isquêmica do ponto gatilho, uma técnica muito simples, baratíssima, e tranquila de você fazer a partir de agora. Tiver um ponto gatilho, a partir das próximas semanas, tiver um ponto gatilho, paciente, faça essa técnica que vocês vão ver o resultado. Claro que você não vai fazer só ela, tá bom?
E aí tem essa outra técnica, que até essa evidência mostra. Se chama dry needling. Dry needling, do inglês, quer dizer agulhamento seco. É uma técnica que utiliza as agulhas parecidas com a da acupuntura. Parecidas não, as mesmas agulhas da acupuntura. Ok? Então, dry quer dizer seco. Needling, agulhamento. Então, agulhamento seco. Então, por que esse nome dry? Por que o nome seco? Então, a primeira menção ao dry needling, se você for no PubMed, é de um trabalho de 1979, o primeiro trabalho publicado no dry needling. Então, eram médicos que tratavam seus pacientes com injeções de anestésico, anti-inflamatório, corticoide, tratavam seus pacientes com agulhamento molhado, com substâncias. E ao longo dos anos, esses médicos que tratavam pacientes com dor miofacial e essas injeções, eles foram percebendo que não tinha diferença entre uma substância e outra, não tinha diferença numa dose maior ou dose menor, sempre os pacientes relatavam melhora. Então, eles foram começando a perceber que não era a substância que estava causando melhora aos seus pacientes, e sim agulhar o ponto. Então eles quiseram saber, será que é verdade essa nossa hipótese? Será que é a agulha somente que melhora o ponto? Ou é o medicamento? Então eles fizeram a primeira pesquisa em 1979. Vocês vão lá no PubMed, vocês vão ver a primeira, volta a última pesquisa lá sobre dry needling. Eles viram que realmente não era o medicamento, era o agulhamento dos pontos gatilhos que causavam essa melhora. E aí surgiu, então vamos diferenciar o agulhamento molhado, né, que era com substância, do seco agora. Aí surgiu o dry needling, tá? Por muito tempo se usou aquelas agulhas próprias de hospital, aquelas mais grossas, você toma uma injeção ou tira sangue, por exemplo. Se usavam aquelas agulhas. E aí percebeu-se que no mercado existiam essas agulhinhas que o pessoal da acupuntura, a medicina tradicional chinesa, usava, né, que são mais finas e são baratas. Né? Um pacote desse custa no máximo R$ 2, um pacote com 10 agulhas, no máximo estourando. Tá? Então, será que essas agulhas fininhas fazem o mesmo efeito daquela agulha maior? E aí começou-se a pesquisar e viram que sim. Então, o paciente sente menos dor e é mais barato. Então, começaram a utilizar a mesma agulha da acupuntura, mas não tem a ver com a acupuntura, não tem a mesma filosofia, não tem o mesmo objetivo de trabalhar aqui, de trabalhar ponto, de trabalhar meridiano, não tem. A única coisa é que a gente usa a mesma agulha, para não usar aquela mais grossa. E aí, por muito tempo, se confundiu o dry needling com a acupuntura, que, como eu falei para vocês, não tem a ver. Existem alguns cursos que colocam as técnicas meio que unidas. Isso está errado, porque a acupuntura você precisa, de acordo com a resolução própria do nosso conselho, você precisa de, no mínimo, 1.200 horas para ser um acupunturista. Né? Então, a gente tem que prestar muita atenção nesses cursos de final de semana que ensina dry com acupuntura. Não pode, pessoal, presta atenção nisso, tá? Então, a gente insere no paciente essa agulha filamentar sólida através da pele do meu paciente, tá? No nosso caso, com o intuito de esse filamento, essa agulha, chegar até o músculo, chegar até onde tem o ponto gatilho. Que aí, quando ela chega nesse ponto gatilho, ela começa a ter os benefícios que eu vou propor para vocês agora nos próximos slides. Então, para deixar claro, existiu, se o fisioterapeuta pode ou não pode utilizar o dry needling, existia um acórdão 481. O acórdão é um documento emitido pelo nosso conselho, e esse acórdão dizia o seguinte: o agulhamento seco não pode ser confundido com acupuntura. Falei para vocês já. E o acórdão do nosso conselho dizia a mesma coisa, tá? Ele é utilizado baseado em neurofisiologia e neuroanatomia. Tá? Nada tem a ver com Qi, com meridiano. Também falei para vocês isso anteriormente. E recomenda-se um curso de no mínimo 30 horas. Tá? Então são algumas recomendações. Tem outras também. Mas o que aconteceu? No ano passado, uma associação médica de acupunturistas entrou na justiça e derrubou esse acordo. E aí todo mundo ficou desesperado, louco, porque pensou que derrubando o acórdão, a gente estava proibido de utilizar o dry needling, só que não é verdade também. O acórdão é só um respaldo a mais que o conselho dá para a gente. É só ele passando a mão na nossa cabeça, tudo bem, pode usar. Mas derrubar o acórdão na decisão judicial não derrubou a permissão de utilizar o dry needling. Agora a gente só não tem um documento oficial do conselho. A gente já utilizava o dry needling há muito tempo.
desde 2005, 2004, chegou no Brasil. A gente utilizou esse tempo todo sem precisar de acórdão. Por quê? A gente pode usar por quê? Vou explicar para vocês. Na justiça, tudo que não é proibido é permitido. Então, se não existe nenhuma lei me proibindo de utilizar esse recurso, eu não posso utilizá-lo. Além disso, ela não é exclusiva de nenhuma profissão. Então, se não existe proibição e não existe nenhuma lei dizendo que é exclusivo de nenhuma profissão, está permitido que eu utilize. Até porque ela usa a mesma agulha da acupuntura, a mesma profundidade da acupuntura, apesar de ser com objetivo diferente, filosofia diferente, e a gente já utiliza a acupuntura já há um tempo, né? Então não precisam se preocupar com esse acordo, a gente continua liberado para utilizar, não existe nada nos proibindo. E facilmente nosso conselho deve derrubar essa decisão. Já entrou com recurso para derrubar essa decisão, que foi bem superficial, foi um juiz de primeira instância. Então não se preocupem, eu utilizo, a gente está continuando com as nossas turmas, a gente tem mais de 2.000 alunos formados no Brasil todo, a gente tem mais de 80 turmas formadas com agulhamento, teve nenhum tipo de problema, nenhum tipo de nada, reação adversa, nenhum problema com justiça e nada com agulhamento. Então, é bem tranquilo, é bem seguro a utilização da técnica. Só que aí todo mundo pergunta se isso faz parte do escopo da fisioterapia. Então, existe uma discussão que diz o quê? O fisioterapeuta só trata movimento. Isso está totalmente errado. Não existe lugar nenhum escrito no Brasil que fisioterapia só trata movimento. Fisioterapia só trata com movimento e só trata movimento. Tá? Então, isso é uma falácia. Se vocês escutaram isso em algum lugar, tirem essa cabeça de vocês. Não existe na lei do fisioterapeuta, não existe nenhuma lei superior, né, uma lei federal, nenhuma lei estadual, não existe na Constituição, não existe nada dizendo que isso é um movimento. A gente trata com todos os recursos que a gente tem para recuperar a função realmente do meu paciente, mas não exclusivamente com o movimento. E aí surgiu a grande polêmica. Será que isso faz parte do nosso objetivo, do nosso escopo, né, do propósito da nossa profissão, do alvo, do desígnio da nossa profissão, utilizar a agulha? E eu digo que sim. Como eu falei para vocês, o terapeuta tem o objetivo de recuperar a função do meu paciente, tratar disfunções que interferem na função do meu paciente. Então, qualquer recurso que eu tenho disponível que não é proibido e que não é exclusivo de outra profissão, eu posso utilizar. Nenhum deles é o dry needle. Tá? E outros que a gente vai ver também aqui. Então, a gente não quer simplesmente que o meu paciente chegue no meu consultório e eu enche ele de agulha e mande ele embora. Não é esse o objetivo. Isso aqui é uma ferramenta a mais. É um a mais para você acelerar o processo de melhora álgica do seu paciente. Então não precisa pensar que a gente vai tacar agulha em todo mundo e mandar ele embora. A gente vai continuar fazendo essa cinesioterapia, a gente vai continuar fazendo terapia manual, elétrico, se você for especialista nisso, todos os tipos de cinesioterapia, PNF, a gente vai continuar fazendo, só a gente vai incorporar para a gente ter uma aceleração na recuperação do seu paciente. Então fica ligado, se algum professor um dia disse para vocês que você não pode fazer nada invasivo, eu sinto muito que também ele está totalmente errado, porque não existe em lugar nenhum escrito isso. Não existe em resolução, não existe em lei que fisioterapeuta não pode fazer procedimento invasivo. Inclusive, a gente já faz há muito tempo. A gente já faz aspiração orotraqueal, a gente já faz a própria acupuntura faz um bom tempo com sangria, a gente faz carboxiterapia, a gente pode fazer inúmeras técnicas que a gente tem na fisioterapia que são invasivas, não existe essa proibição. Tira isso da cabeça de vocês também, que a gente não pode invadir tecido. Cada vez mais a gente vai poder, cada vez mais a gente vai fazer, porque o resultado é muito bom. Não esquecendo das outras coisas também que a gente vai incorporar no nosso paciente, beleza? Então, olha que legal. Há uma associação americana, que é a Associação Americana de Fisioterapeutas, a Associação Americana de Fisioterapeutas, ela emitiu um documento fazendo um resumo das pesquisas até 2013, que a APTA, que é essa associação, a APTA fez um resumo de até 2013 de todos os trabalhos publicados sobre dry needling. E olha que bacana, ela emitiu esse documento. Aí eu fiz um breve resumo para vocês. Então, todos os trabalhos até 2013 falavam isso. Quando eu coloco a agulha no meu paciente, eu aumento a vascularização local. Então, quando eu coloco a agulha no ponto do gatilho, no ponto de dor, eu aumento a vascularização local. Beleza?
Depois, quando eu coloco a agulha dentro do meu ponto gatilho, já foi comprovado cientificamente, eu libero o cálcio. Vocês lembram que eu falei na aula passada que o cálcio está dentro da fibra muscular, causando a contração do músculo o tempo todo? Então, quando eu furo esse músculo, o cálcio sai e o músculo relaxa. Então, a gente já tem duas coisas: aumento da vascularização e liberação do cálcio para o músculo relaxar. Então, já está combatendo a inflamação e o aumento do tônus muscular. Ele também reduz mediadores químicos e reduz agentes nociceptivos, como os inflamatórios. Quais são eles? Bradicinina, tá? Prostaglandina, substância P. Então, fizeram pesquisas fazendo biópsia antes e depois do agulhamento. E perceberam que locais onde eu faço o agulhamento diminui essas substâncias. Essas substâncias são inflamatórias, elas que causam dor. Então, eu colocando a agulha, diminui essas substâncias. Consequentemente, se eu melhoro a vascularização, se eu melhoro a inflamação e se eu relaxo o músculo, melhora a amplitude de movimento, tá? Consequentemente, se eu melhoro a inflamação, relaxo o músculo e melhoro também a vascularização, o que acontece? Diminuo a dor, normalizo o pH. Então, as pesquisas que a EPICHEI, eu tenho esse documento, quem quiser também pode me pedir, as pesquisas que a EPICHEI fez até 2013 mostram isso tudo com clareza. É tanto que ela é uma das maiores associações do mundo e afirma isso para a gente consegue esses resultados colocando a agulha no ponto gatilho. Mas além disso, que não é tanto o nosso objetivo aqui no curso, além disso tudo, ela estimula fibroblastos a produzir colágeno. Então é muito importante, tendinopatias, tendinites, em cicatrizações, a gente pode utilizar a agulha para estimular os fibroblastos, que são as células responsáveis por produzir o colágeno. Então, são inúmeras possibilidades do dry needling ser utilizado nos teus pacientes. Show? E a gente vê uma pele, né, pessoal? A gente vê a região superior, a mais em cima, como vocês estão vendo aí na figura, é a região da epiderme. Depois a gente vê mais rosinho aí a região da derme. E embaixo, lá embaixo, amarelinho, a hipoderme. E lá depois da hipoderme, o músculo. Então, a função da minha agulha é atravessar todas essas estruturas até chegar no músculo, porque no músculo existe o ponto gatilho. Então, de maneira geral, se eu trato dor miofacial com agulha, eu sempre vou ter o objetivo da minha agulha chegar até o ponto gatilho que está lá no músculo. Então, eu preciso passar por todas essas estruturas para chegar até lá. Mas não precisa ter medo, não tem risco. Eu posso colocar a agulha, encostar em osso, eu posso encostar em pequenos vasos, eu posso encostar em articulação, em tendão, praticamente muito seguro, a maioria da parte do corpo ela é segura. Então não tenho medo. Então eu venho com meu ponto gatilho, tá aí na região muscular, vocês estão vendo, que é amarelo, né? E eu venho com a caneta, vou fazendo o teste, meu paciente tem o sinal do pulso e a dor irradiada, eu marco com a caneta a pele do meu paciente, e aí eu venho com a agulha, ó, não coloco a agulha horizontal, que vocês estão vendo, se eu colocar a horizontal onde eu marquei, tá vendo a bolinha branca? A agulha vai para longe do meu ponto gatilho. Se eu coloco oblíquo, tá para ver? Não vai na direção do meu ponto gatilho. Então, de maneira geral, eu coloco a minha agulha perpendicular ao ponto que eu achei para ela ir direitinho aí no ponto gatilho, como vocês conseguem visualizar aí no slide de vocês. E aí, existe evidência para isso? Existe evidência para dry needling e trigger point? Existem muitas evidências. Eu separei duas apenas para vocês. Então, esse trabalho, o trabalho de 2017, ele fala da evidência do dry needling no manejo de dor miofacial associada com dor lombar. Então, é uma evidência científica, uma revisão sistemática, tá? Só que agora, além de ele pegar esses 11 estudos, que esse trabalho tem 11 estudos, além de ele pegar esses 11 estudos dessa revisão sistemática, ele fez uma meta-análise. Olha que interessante. Então, ele apenas não fez o resumo dos 11 que estão inclusos. Ele juntou eles todos num dado estatístico só.
Então, ao juntar esses 11 estudos que são separados, ele conseguiu 800 pacientes e fez uma análise estatística desses 800 pacientes. Isso quer dizer meta-análise. Então, revisão sistemática é só quando ele junta os trabalhos e faz um resumo do que eles falam. Quando é revisão sistemática e meta-análise, é que ele usa os dados e faz uma estatística geral nesse trabalho. Então, são as melhores, são as meta-análises. E olha o que mostra essa meta-análise com mais de 800 pacientes. Então, que juntou 11 estudos. Então, eles dizem que existem evidências moderadas mostrando que o agulhamento seco de pontos gatilhos, especialmente associado a outras terapias, pode ser recomendado para aliviar a intensidade da dor, tá? Então, meu paciente com dor lombar, eu posso utilizar o dry needling para aliviar a dor dele. Então, agulhando os pontos gatilhos associados à dor lombar. Então, eu diria que esses pontos gatilhos, os mais conhecidos, são os pontos dos glúteos. Então, glúteo mínimo, glúteo médio, glúteo máximo e piriforme. Eu tenho um ponto gatilho do paravertebral, do quadrado lombar e dos multífidos. São os principais músculos que você vai varrer, agulhar essa região, para ter resultado positivo na dor em pacientes com dor lombar. Muito interessante essa meta-análise, posso disponibilizar depois para vocês, tá? Outra meta-análise, estudo que é o top, é a melhor evidência que a gente pode ter, são meta-análises, tá? Então ele quis saber, tá? Essa aqui foi igual, peraí. Tá, essa aí a gente acabou repetindo, não é outra meta-análise, não, essa aqui é de 2017, com 13 estudos, tá? Pensei que tinha repetido o slide, mas não. Então ele quis saber se existe se o dry needling é eficaz para tratar pontos gatilhos também de dor lombar. Então ele conclui a mesma coisa. Essa outra meta-análise teve 3 estudos. Então a gente pode utilizar o dry needling para tratar dor lombar agulhando os pontos gatilhos. É claro que a gente não vai apenas usar o dry needling. Claro que a gente não vai fazer isso no paciente. A gente só vai usar a compressão isquêmica que a gente já viu que funciona, o dry needling que a gente já viu que funciona, para dar uma aceleração na melhora álgica e entrar com as outras terapias, como cinesioterapia. Então, existem vários trabalhos, tá? Existem vários estudos. Eu botei só 2, tá? Mas eu vou mandar para vocês, até repetir a imagem, mas eu vou botar outra imagem depois para vocês, tá? Realmente do trabalho científico, quem está no grupo do Telegram. Mas existem vários trabalhos justamente que estão mostrando isso. São milhares. A última vez que eu vi, se eu não me engano, no PubMed, mais de 1.200 trabalhos, e no Pedro, mais de 120 trabalhos. Isso a última vez que eu contei foi outubro do ano passado. Então agora deve ter mais de 1.400 trabalhos sobre esse assunto no PubMed, e no Pedro deve ter passado de 130 trabalhos. Tá? Então, para você não ter que ler esses todos os trabalhos, você busca mais as revisões sistemáticas e as meta-análises, beleza? Fica a dica, eu sempre boto nos meus grupos do Telegram e do WhatsApp, vocês especificamente vão botar aí no QR Code do Telegram, eu sempre boto os trabalhos e sempre comento lá, beleza? Vou demonstrar agora as técnicas para vocês, como é que seria essa técnica adequada, e aí a gente, na próxima aula, também vai falar sobre outras terapias. A gente vai falar sobre liberação miofascial instrumental, a gente vai fazer com instrumentos, que vai ser a próxima aula. A gente vai falar também sobre ventosa, que é a paixão de todo mundo, essa ventosa, né? Que ela surgiu na medicina tradicional chinesa e agora a gente utiliza junto para tratar dor miofascial. Então, a gente vai falar um pouquinho também dessas 2 técnicas. São técnicas de baixo custo, de boa evidência científica, que tratam muito meus pacientes. E a minha sugestão é unir todas elas, né? É unir compressão isquêmica, é unir dry needling, é fazer liberação miofascial instrumental e é fazer ventosa no único tratamento. Tá? Então vai ser minha sugestão no final. A gente tem um curso de formação própria, depois eu vou falar um pouquinho para vocês, que une essas técnicas num aprendizado só, mas o meu objetivo aqui é ensinar que vocês já começam a utilizar essas técnicas com os ensinamentos que eu dei para vocês, que são técnicas simples, tranquilas e fáceis de utilizar. Pode parecer complicado, mas são super tranquilas de se utilizar, tá bom? Então eu vou pegar agora e vou mostrar aqui na minha modelo
uma técnica de compressão isquêmica e uma técnica de agulhamento. Para vocês verem como vocês conseguem. Para vocês verem como vocês conseguem utilizar essas técnicas. Está aqui a nossa modelo, é a Fabiana, né? Né, Fabiana? Fabiana já disse que não tem medo de agulha, não tem medo de compressão. Deixa eu só calçar minha luva agora. Obrigado. Obrigado. Sempre, pessoal, que a gente utiliza essas técnicas, principalmente agulhamento, a gente utiliza luva, não para proteger o paciente, porque essas luvas não são estéreis. O que vai proteger o meu paciente é a agulha sendo estéril, eu limpando a área dela com álcool a 70, eu tomando meus cuidados de biossegurança, mas o uso da luva é para vocês se protegerem dos fluidos dos seus pacientes. Tá? Então, eu indico, diferente da acupuntura, que eles costumam utilizar sem luva, eu indico que vocês utilizem sempre com luva para vocês se protegerem. Tá? Então, vou mostrar para vocês aqui como se fosse uma canelite. Tá? Então, a gente sabe que uma canelite, uma periostite tibial, ela causa dor anteromedial. Então, a partir de agora, quando o seu paciente chegar com essa dor anteromedial e o médico, espero que chegue direto para vocês, mas vai que ela vem já com diagnóstico médico. Vocês vão desconfiar, antes de qualquer coisa, de olhar raio-x, de olhar qualquer exame, vocês vão desconfiar de dois músculos. Um é o tibial anterior, esse músculo aqui, ó, que sai aqui do terço superior da tíbula, também do tubérculo de Gerdy, que é essa proeminência aqui dessa região, e ele vem ó, aqui na tíbia dela, ó, quando chega aqui perto do pé, ele cruza e vem aqui para o primeiro metatarso. Tá? Então, esse músculo é responsável pela dorsoflexão. Ok? E um pouquinho de inversão. Então, você agora, quando o paciente chegar com essa dor anteromedial, é a dica que eu dou para vocês. Avaliem o tibial anterior e o tibial posterior. Olha como é fácil. Eu acho a tuberosidade anterior da tíbia, que a gente chama de TAT. Tuberosidade anterior da tíbia, que é a TAT, tá? Onde se insere o tendão patelar. E aí eu venho 2 dedos para a lateral, ok? E depois 2 dedos para baixo. Nessa região aqui, ó, que é a região média, onde está o ponto gatilho do tibial anterior. Então, mais ou menos nessa região, fica o ponto gatilho do tibial anterior. Ok? Então, em primeiro lugar, eu vou fazer a minha compressão isquêmica. Mas primeiro eu tenho que saber se esse ponto está gerando a dor do seu paciente. Então, o que eu faço? Vou palpando essa região, 2 dedos lateral e 2 dedos inferior, procurando um nódulo e procurando uma dor, tá? Como é que tem que ser essa dor? Tem que ser uma dor, sinal do pulo, aquele grito. Então, eu aperto 2, 3, 4, 5 quilos e meu paciente grita de dor. Eu mantenho pressionado 10 segundos e meu paciente sente a dor que ele me procurou. Então, eu mantenho 10 segundos e meu paciente vai começar a relatar: doutor, é essa dor que eu senti. Essa é a dor aqui que eu lhe procurei. É isso que eu sinto quando eu corro, quando eu levanto, quando eu for dormir, é essa queimação. Então, eu produzi o sinal do pulo e produzi a dor referida. Aí eu sei que eu tenho o ponto gatilho do tibial anterior. Mas vai que eu aperto, ó, e o paciente só sente uma leve dor. Tá? Só sente uma leve dor. Então, isso aqui não é um ponto ativo que está gerando a sintomatologia do paciente. Isso aqui é um ponto latente. Beleza? E aí, qual é o segundo músculo que eu desconfio que pode gerar periostite? É o músculo tibial posterior. Olha que legal.
Então, os dois músculos que podem provocar uma canelite. Então, a partir de agora, avaliem eles. O tibial posterior, ele está atrás da minha tíbia. Atrás da minha tíbia. Está colado aqui na minha tíbia. Então, se eu pegar aqui por trás, ó, eu não consigo, porque tem gastrocnêmio e tem sólio. Então, eu tenho que pegar ele, ó, pela lá medial, perdão, medialmente. Então, eu tenho que vir por aqui, ó, tentando encostar na minha tíbia. Então, olha que legal. Venho aqui, ó, medial e vou pegando na minha tíbia, procurando um nódulo, procurando um sinal do pulo e uma dor irradiada. Se ele tem o sinal do pulo e uma dor irradiada, eu sei que esse é o ponto gatilho que está gerando a dor do meu paciente. E a primeira coisa que eu faço é a compressão isquêmica. Ó, achei um nódulo. Vamos dizer que eu achei um nódulo bem aqui, ó. Fazer um xizinho aqui, ó. O que eu faço com pressão isquêmica que a gente aprendeu? Eu pressiono até o meu paciente sentir uma dor de 7 a 8. É uma dor que quase chora. Então, meu paciente vai sentir uma sintomatologia muito grande. E eu mantenho essa pressão até o meu paciente melhorar e ele para 2 em 1. Mantenho, não solto. Quando ele melhorar, eu vou para a segunda etapa. Eu aumento a pressão até ele voltar a sentir 7 de EVA. E aí espero o tempo que for necessário para essa dor melhorar novamente. Tá? São 2 etapas. Pode durar até 20 minutos. E aí vocês estão vendo que eu estou usando o meu polegar. Posso utilizar meu indicador, posso utilizar essa pegada. Só que a maioria delas, vocês vão sentir que depois de 2, 3 minutos, os dedos de vocês vão estar doloridos. E aí que eu gosto dos instrumentos, os mesmos que a gente vai aprender na próxima aula, ó, de polietileno ou de metal ou de qualquer outra estrutura que você encontre aí e ache legal. O importante é que ele tenha 0,6 a 0,8 de espessura, tá? Para não machucar o paciente. Então, ó, olha como é diferente, ó. Uso a ponta desse instrumento que é o gancho e venho no ponto, ó, e pressiono. Ok? E seguro. Então vai me dar um conforto muito maior. Vai dar uma precisão muito maior. Então, eu prefiro, mas vocês podem utilizar o dedo se quiserem. Se não quiserem, adquirir aí qualquer material, como eu disse, pode ser madeira, plástico, metal. E eu gosto bastante, facilita muito. Olha essa pegada aqui, ó. Ó, em cima do ponto. Ok? Esse para canelite. Se eu tenho um ponto do tibial posterior, ele fica no terço médio da tíbia, medialmente também, ó. É o local onde ficam os pontos do tibial posterior. E aí eu achei, vamos supor que eu achei, dá para olhar? Dá. Bem aqui, ó, ponto de tibial posterior atrás da tíbia. A tíbia tá aqui, eu tô com o dedo aqui, ó. Vamos imaginar que aqui é o ponto do tibial posterior. O que eu vou fazer? Mão, ó, dedo, posso, ó, fazer a compressão. Até o paciente melhorar e faço as 2 etapas. Ou posso vir com o instrumento, ó, fazer a mesma coisa. Com essa pegada. E aí eu acho mais confortável. Ok? Então, essas 2 pegadas para ponto gatilho. E a partir de agora, no corpo todo, vocês podem fazer a mesma coisa. Com essas 2 etapas, e vocês vão ver que vai ter melhora do quadro álgico do paciente. Ou vocês podem colocar uma agulha de dry needling, que é a mesma da acupuntura. Então, eu vou dizer para vocês agora, já que vocês estão iniciando, vocês não têm o conhecimento anatômico, que evitem fazer agulhamento da pelve até o pescoço, ok? Membro inferior e superior, em termos gerais, não tem muito risco. Então, ó, olha como é tranquilo. Eu vou higienizar a paciente.
com álcool a 70. A gente joga álcool a 70, dá o banho da semana nela, no paciente ou na paciente. Álcool a 70, que é o único que consegue fazer esse combate, né, bactericida de forma adequada. A gente abre o pacotinho de agulha e a gente vai tirar uma agulha e o mandril, que é isso aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Mandril é o tubo guia, é de plástico, e a agulha. Fininha, não causa lesão praticamente em nenhuma sutura, super segura e não causa muita dor. Então eu coloco a minha agulha dentro do mandril e vou colocar a minha agulha em contato com o ponto gatilho. Nesse caso aqui foi o tibial anterior, não achei? Se ela deu o sinal do pulo e deu da radiada, não é o tibial anterior, o nódulo dele, o ponto dele? Então eu faço uma leve marcação e venho com a minha agulha onde eu marquei. E aí, ó, vou em direção ao ponto gatilho. Dou um tapinha para a agulha entrar no mandril. Tiro, ó. Aqui ela só está na epiderme. A agulha, deixa eu posicionar melhor para vocês. Só está na epiderme. Então eu vou aprofundar a agulha na derme, na hipoderme, até chegar no músculo. E aí, quando eu chegar no músculo, eu cheguei no ponto gatilho. E eu faço esse movimento aqui, pessoal, que depois eu vou explicar para vocês por que eu faço esse movimento, que chama pistonal. Eu pistono durante um tempo, até o meu paciente sentir um leve choque, que a gente chama isso de LTR. Então, quer dizer que eu consegui chegar no ponto gatilho. Quando o meu paciente sente um leve choque, é porque eu cheguei de forma eficaz no ponto gatilho. Então, o resultado vai ser positivo. Então, agulhei o ponto gatilho do tibial anterior. Então, isso eu posso fazer em toda a região do corpo. Músculos mais profundos, músculos mais superficiais. Se eu tiver uma boa noção de anatomia, eu consigo agulhar praticamente todo o corpo. Então, se você tiver essa boa noção de anatomia, você pode começar a agulhar os pontos gatilhos. Se você sabe a profundidade, se você sabe onde fica os pontos gatilhos, com aqueles testes que eu falei para vocês podem agulhar. Vocês têm que fugir de pontos perigosos, como é o pulmão, como é a região cervical, como é a região de grandes artérias que passam ali perto. Se eu tiver uma região que passa uma grande artéria, como o polígono aqui femoral, triângulo femoral, perdão, que passa a artéria femoral, eu vou fugir desse local. Eu vou fugir da cervical, onde passa a carótida, a jugular. Mas se você sabe, você é um bom anatomista, você pode começar a utilizar essas agulhas fugindo dessas estruturas nobres, que são órgãos, grandes vasos e grandes nervos. Fugir. Por exemplo, aqui, ó, por trás do fibular, passa o nervo fibular. Então, eu vou fugir dessa região por trás do fibular. Então, eu preciso ter uma boa conhecimento de anatomia e eu utilizo a agulha de forma segura. Agora, se você não tem ainda conhecimento de anatomia, eu sugiro que você estude os locais que são proibidos ou participe da nossa formação futura, que a gente vai depois falar para vocês, que eu vou ensinar a agulhar do pé à cabeça os seus pacientes, fugindo de perigos e escolhendo os locais que mais dão disfunção nos seus pacientes. Doeu, Fabiana? Fabiana está dizendo que não doeu nada, não está mostrando o rosto dela. Então, a técnica segura, tranquila, não causa dor do paciente, as agulhas são esterilizadas, a gente não reutiliza a agulha, e a efetividade, como vocês viram aí nos slides, tem comprovação científica e grande comprovação científica. Tá bom? Então, vocês podem utilizar em qualquer parte do corpo, sabendo a anatomia e fugindo dos locais nobres, os locais que são contraindicados. Na hora de retirar, é só puxar, ó. Beleza? Então, atentem, segue a gente aí no Telegram. Sempre eu dou dica de locais, sempre eu dou dica de como colocar a agulha, de como fazer esse atendimento super seguro com as agulhas de dry needling. Tá bom?